Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Eu não poderia fechar esta semana sem trazer aqui um assunto, não é, para a nossa reflexão, que foram as entrevistas que Todinho Portela deu essa semana e Zé Saqué de Jequié também. Vamos lá comentar um pouquinho sobre a entrevista de Todinho ao programa de Adelso Carvalho na Rádio Sociedade da Bahia. Nós vamos nos focar em um recorte que ele mesmo postou no seu perfil oficial do Instagram. O entrevistador pergunta a Todinho se ele tem procurado valorizar o frio da cidade. Valorizar o frio aqui como um potencial econômico e um potencial cultural. O que acontece em Campos do Jordão, em São Paulo, né? Que o frio alimenta uma rede de hotéis, de funcionamento de atividades culturais, de turismo, e a pergunta era basicamente nesse contexto. E aí, Todinho vai lá e diz sim, que tem procurado valorizar o frio, que a prefeitura tem incentivado a abertura de cafeteria, da Casa do Vinho, citou seu Zé do Manaim, que é um ponto de acolhimento para quem passa por Maracás, né? Restaurante, lancha, etc e tal. E aí embarcou na ideia de que Maracás é a cidade das flores, que graças ao saudoso Fernando Carvalho, que implantou um projeto aqui de estufas de cultivo de flores e que a gestão passada não deu continuidade e que agora eles estão reativando este projeto junto com o apoio do governo de estado e que a intenção é transformar este projeto do cultivo de flores numa cooperativa e que nesse meio tempo também, enquanto nada foi feito, que algumas pessoas, por empenho individual, resolveu investir no plantio de flores e citou inclusive Rony, não é? Que é uma pessoa que planta flores na cidade, essas flores são distribuídas para outros locais e que também emprega em torno de 100 pessoas. E aí, gente, é aqui que é o nosso ponto de debate. Eu gostaria de refletir com vocês um pouco sobre esses 3 atributos de Maracás, o famoso FFV, né? Frio, flores e vanádio. E o primeiro ponto que eu chamo a atenção é o romantismo e a ideia romântica que gira em torno do frio, das flores e do vanádio, não é? Sem uma análise crítica, sem uma análise da realidade. Nós não podemos falar do frio hoje em Maracás sem considerar os eventos climáticos, a alta temperatura do planeta. Eu estou fazendo esse vídeo aqui num calor insuportável. Essas últimas semanas aqui em Maracás estão nos matando, não é? Então, isto é um dado, é uma realidade. A gente não tem mais o frio como era até os anos 80 na cidade, né? Flores, não é porque 1% da nossa agricultura está voltada para o plantio de flores que a gente pode dizer que esse potencial está sendo explorado. E o vanádio, gente, transformou a vida da gente e a nossa cidade em quê? Claro que tem uma importância, é relevante, mas a nossa preocupação é quem acompanha o que acontecerá com Maracás no fim dessa exploração e qual é de fato a relação de custo e benefícios que a gente está enfrentando. Então eu acredito que faltou a Todinho dados e resultados que ele pudesse, inclusive, fazer uma leitura real, não é? Dados, olha,
Para as flores, para o frio e para o vanádio, na gestão de Paulo, quando eu fui prefeito foi isso, com Paulo foi aquilo, com Soia foi aquilo, e hoje é isso. A gente veio descendo, não é? Então, poderia aproveitar a decadência de investimento e da própria economia e desenvolvimento sustentável e mostrar que nós não temos nada. Nós vamos sair para que café da cidade hoje, não é? Curtir o frio de Maracás e tirar benefício do quê? Como é que Maracás pode se desenvolver como potencial turístico? Você vai chamar para ver o plantio de flores dos boteiros, a nascente do rio Jequiriçá e o indígena da praça? Então a gente precisa se tocar dessas fragilidades e desses mitos criados em torno desses elementos que são potenciais, né, econômicos e culturais, mas que não são explorados. Nelson não conseguiu dizer até hoje para a gente qual é o nosso déficit de plantio de bolsões de árvores e quanto é que ele vai, não é, a plantar ou pretende na gestão dele. A gente não tem nenhuma política cultural que fomenta as atividades em períodos de inverno. Male acontece um festival de inverno quando alguém de fora vem organizar, não é? A prefeitura não tem uma contribuição efetiva para isso. Então a gente precisa se atentar. E uma outra coisa também é pensar a galera da educação, vocês professores, eu sei que muita coisa sobra para vocês, mas como é que vocês estão lidando com este conteúdo programático de frio, não é, sem uma leitura crítica do meio ambiente, de flores que não tem um investimento, aliás, muito pelo contrário, descaso, a gente não entra com as flores aqui, nem como um elemento forte da agricultura familiar e da questão do vanádio e da mineração, porque os nossos estudantes estão saindo das escolas e nas conversas e nos bate-papo e as afirmações, Maracás é FFV. Não é? Flores, frio e vanádio. Existe uma viagem na maionese em torno disso. Faltou leitura de realidade na entrevista de Todinho Portela. E, na sequência, também, no dia 3, agora de fevereiro, Zé Saqué, do Progressistas, do PP, deu entrevista à Rádio 95 FM e também, num dado momento lá, falando sobre Lula, ele disse que o tempo de Lula chegou ao final. Isso nunca foi uma novidade para a gente do que pensa Zé Cocá e Gilmarzinho, o nosso vice-prefeito aqui, sobre Lula, não é? O que estranhou e que causou um pouco a polêmica, que isso foi 3 dias após o grande evento de Estado em Jequié, onde se efetivou e se vai concretizar a construção da Universidade Federal. Não é? Jequié é uma das cidades que mais se beneficia das políticas de Estado e do PAC, não é? Mas Cocá, ele se afina com a direita, ele sempre foi um homem de direita e ele é uma espécie de queridinho da elite regional aqui da direita, uma espécie de Colo de Melo e Aécio Neves. Vai crescer, mas quando cair vai ser por definitivo, né? E ele tem a figura de Grampinho como um modelo de gestão, porque essa galera da direita, eles defendem a privatização, não é? A não regulação do mercado, o mercado pode fazer o que quer e como quer, e uma ideia de Estado mínimo, é aí onde tem o meu maior enfrentamento, inclusive, ao campo da direita. E Zé Cocá, o nosso
Saqué e Gilmarzinho tem essa pegada. Aliás, eu fico olhando para Gilmarzinho aqui do lado da galera do PT, né, do governo, do Rui, o ministro da Casa Civil, e fico pensando como é que ele consegue estar ali, se aquilo ali é o contrário do que ele pensa. Porque ele, juntamente com um grupo de bolsonaristas que estão inseridos no governo Nelson, essa galera é contra o fim da escala 6x1, essa galera é a favor da dosimetria, essa galera defende essas ideias aí da direita. Eu fico pensando como é que Gilmarzinho consegue conviver com tudo isso, e se não tem uma hora que ele corre o risco de surtar, pular do palanque e gritar é Bolsonaro, né? Então Zé Cocá vem segurando este jogo. Ele cheira, beija, se acolhe ali em Jerônimo Rui Wagner, fala isso e aquilo, aí depois ele parece que dá um surto, volta para a realidade dele e fala que Lula já passou, não é? Bem, gente, este é o jogo desta direita nefasta brasileira e desse PT da Bahia que virou a mesma coisa. Uma outra curiosidade que eu gostaria de falar sobre Zé Saqué é que ele, juntamente com a União dos Prefeitos da Bahia, o PB, não é, fez uma campanha, uma penca de machos fedoro, porque quando eu vi o vídeo daquele povo junto, daquela homarada branca, tudo prefeito do interior da Bahia, eu falo, meu Deus do céu, que fedor de macho escroto. Esses brancões resolveram agora fazer uma campanha contra os altos cachês dos artistas nas festas juninas. Eles estão dizendo que está doendo muito pagar os artistas para a festa junina, porque os artistas estão cobrando muito caro, e desse jeito não dá para sustentar o São João. Esta penca de macho, de vagabundo, sem noção de cultura, não é? Alimentou esses artistas capitalistas, esses artistas, se diga de passagem, do sertanejo, do arrocha, do piseiro, que pouco acrescenta a musicalidade, a cultura popular, que aproveita dessas linguagens para ganhar dinheiro, vive com altos valores em shows para chegar aqui, bufar 2 horinhas pela boca, fazer um monte de gente acrítico, tá vendo aquilo como um grande show. Eles alimentaram, contratando para o São João, não é? Artistas que a música não dialoga com a cultura popular das festas juninas, acabaram com o nosso forró, e agora eles estão reclamando e fazendo uma campanha para criar um teto, não é, com relação ao valor desses cachês. Ô, gente, eu cago, não é? Eu vou lá e faço toda a minha diarreia, eu faço a desgraceira e depois eu venho chorar pelo que eu fiz, não é? A cara de quem governa e que não sabe o que é a cultura brasileira e a cultura popular. Porque no mundo da música tem lugar para todo mundo, não é? Mas em determinadas ocasiões, como as festas juninas, o nosso forte é a zabumba, o triângulo, a fogueira, a festa de rua, né? E o baile e o arrastapé no meio da rua. E não o que esse povo veio fazendo. Aqui para vocês, Zé Cocá, aqui para vocês o PB, fingidos, falsos. E será por que isso está acontecendo? No mínimo, vocês não estão recebendo emendas, no mínimo, vocês criaram um padrão, estão em crise financeira, porque só faltam mais 2 anos para vencer as gestões que vocês iniciaram, as contas devem estar pulando ali do controle, e vocês querem bancar a mesma farra
gastando mais. E agora quem vai se ferrar foram esses artistas meia boca que sempre só souberam uma coisa: aproveitar das prefeituras e da ignorância para se fazer. Porque artista bom, meu irmão, com a sanfona na mão, não é? Faz o show. E eu acho que o artista merece ser recompensado. Agora, um milhão de real para uma artistazinha desse cantar numa cidade de 10 mil pessoas, 2 horas, vão se ferrar.